Novela Reis. Morte trágica do príncipe Adonias e do comandante Joabe. Saiba também mais detalhes sobre Agite, o malvado favorito do Rezon, e do rei Siamu, o faraó careca do pedaço. Saiba de tudo isso e roda a vinheta. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A estreia da 9ª temporada da série Reis já provou no primeiro capítulo de que a sucessão não veio para brincadeira. O rei Salomão, incentivado por Benaia e Hussai, vai tomar atitudes drásticas contra os traidores do reino de Israel. O príncipe Adonias foi incentivado pela sua própria mãe Megera da Agite e do comandante Joabe a tomar Abisaque como esposa para querer reivindicar o trono, que era do rei Davi, que partiu dessa para melhor. Interesseiro do pedaço, Adonias adorou a ideia do casal 20 e correu atrás de Batseba, a mãe de Salomão. Inocente, a pobre da Batseba acreditou nas palavras melancólicas de Adonias de mudança radical do jovem príncipe e que desejava o apoio da mãe de Salomão. Mas o rei Salomão, Benaia e Hussai perceberam a verdadeira malícia de Adonias em seu pedido inusitado de casamento. Adonias, que não tem nada de bobo, deseja na verdade o trono de Israel com seu novo plano. Adonias fica frente a frente com o rei Salomão, que questiona se o meu irmão deseja o seu trono. Adonias fica sem reação diante do questionamento de seu meu irmão Salomão. Acontece que o filho de Agite acreditou que sua nova primogenitura lhe garantisse o trono do rei Davi. Adonias acreditou nessa tese após a morte do malvado cabeludo do Absalão e do louco do Aminon, que abusou da coitada de Tamar. Para piorar a situação, Adonias foi sempre incentivado pela megera arrependida da Agite e do cabeção do Joabe. Louco pelo trono, Adonias ganhou espaço e aliados à sua volta. Joabe se enlouqueceu ao perceber que as entradas de Jerusalém foram bloqueadas por soldados por ordem do rei Salomão. Como oficial do exército de Israel, Joabe sabe que essa atitude do rei significa que haverá uma sentença de morte na cidade. Soldados de Israel ficaram na entrada e bloquearam as entradas de visitantes e saídas de moradores. Amargurada com a perda de Davi, Agite atalha o comandante desesperado e questiona o que está acontecendo dentro de Jerusalém. Joabe insinua que pode estar havendo uma sentença de morte porque as portas da cidade estão fechadas, e isso significa uma reação do monarca. A megera da Agite fica aterrorizado com o que pode acontecer com o bonitão de seu filho Adonias. A Bíblia revela que o filho de Agite era um rapaz de boa aparência e de chamar a atenção da mulherada do pedaço. Mesmo sendo seu meu irmão por parte de pai, o rei Salomão é obrigado a tomar uma atitude trágica contra um humano usurpador. Com prova de querer se casar com Abisaque, Adonias será julgado diante do rei Salomão e seus conselheiros. Observe que Agite foi expulsa do palácio por Batseba e seu filho, escolhido pelo Senhor Deus. Com isso, a amante perseguidora de Joabe não estará na hora da sentença de seu filho, e a malvada Agite escapará da morte neste momento da trama bíblica. Com a sua maldade no coração, o sonso do Adonias acaba sendo condenado à morte por traição ao reino de Salomão. Desesperado da vida, Adonias acaba sendo levado para a preparação de sua execução pelos soldados por ordem de Benaia. Joabe avista os soldados levando Adonias para sua execução e foge do local. Adonias avista sua mãe Agite e pede ajuda. Agite acaba implorando pela vida do filho. O rei Salomão não se sente bem com aquela cena trágica e sai para os seus aposentos. Abisaque tenta consolar o rei Salomão e avisa que ele teve que fazer o certo contra o seu meu irmão. Adonias há muito tempo tem se desviado para o lado errado e agido como um traidor favorito de sua mãe, a menina Abisaque. Adonias tem sido a marionete nas mãos de Agite.
Mas após a morte do rei Davi, a Dodoca da Agite chega a se arrepender. Mas infelizmente o arrependimento chegou tarde demais. E para completar, Adonias já estava com o coração cheio de maldades e soberba. Joabe, ao descobrir que também pode estar na berlinda, pensa numa maneira de escapar da sentença de morte. Com Adonias na sentença final do rei Salomão, Joabe está ciente de que pode ser o próximo convocado a comparecer à presença do rei. Os soldados do rei correm atrás do ex-comandante Joabe. Joabe, na verdade, já está condenado por seus crimes e traições ao reino. O comandante das antigas foi questionado pela morte de Abner e Joabe alega vingança pelo seu irmão Asael. Por causa da morte de Asael, o ex-comandante é absolvido por esse crime. Mas como já revelamos aqui no nosso canal Resumo News, Joabe é condenado à morte por matar Amasa. Joabe é sentenciado a morrer também por trair o rei Salomão e o rei Davi por conspiração ao lado de Adonias. Adonias continua sendo levado para ser executado por traição ao reino e a Agite fica apavorada. Antes dos soldados levarem Joabe à sua sentença final, o comandante foge e se esconde no tabernáculo do Senhor. Sem alternativa, Joabe vai para o altar do tabernáculo. Benai e seus homens avistam Joabe apegado às pontas do altar. Invejoso, imitando a atitude de Adonias, Joabe é encontrado aos berros, agarrado nas pontas do altar. Joabe, se confiando que está no lugar santo, avisa que ninguém pode matá-lo ali. O rei Salomão pede a execução de Joabe, a pedido do rei Davi, ali mesmo. Davi, antes de partir dessa para melhor, pediu que o rei Salomão julgasse os crimes de Joabe. Benai então cumpre a ordem do rei Salomão e, obviamente, do próprio rei Davi. Benai avisa que Joabe apelou e está agarrado às pontas do altar. O rei Salomão ordena que execute Joabe ali mesmo no tabernáculo. O chefe da guarda real pega uma flecha e mira contra o ex-comandante Joabe. Joabe fica pasmo ao ver Benaia apontar a flecha em sua direção. O namoradinho da Agite é atingido e cai do altar para o chão. A mexera arrependida da Agite descobre a situação caótica de seu amante. Vale lembrar que Joabe matou Abner covardemente sem tempo de a vítima reagir à covardia do assassino. Amasa, o capitão Caverna do Pedaço, também foi golpeado sem piedade por Joabe e sem a ordem do rei Davi. Adonias também acaba sendo executado e Agite fica desesperada e arrasada. E o ex-comandante Joabe também acaba morrendo tragicamente por Benaia, que termina o serviço. Com a morte de seu filho e de seu amante, Agite fica arrasada e teme ser sentenciada à morte por traição. Sem alternativa de ficar em Jerusalém, a megera da Agite tenta se desviar dos guardas da entrada para fugir da cidade. Para não morrer tragicamente, a mãe de Adonias consegue manipular os soldados e escapole para fora dos muros da cidade. Destruída e arrasada por dentro, a Agite caminha sem destino para longe de Jerusalém. Durante o seu percurso, a vilã amargurada da Agite acaba sendo surpreendida por piratas do deserto. É Rezon com os seus piratas malditos que capturam a mãe de Adonias. O bandido do Ezon se alegra ao descobrir que a fugitiva era uma das esposas do rei Davi. Rezon, um homem de preto da série Reis, imagina o que fazer com a mulher do famoso e reconhecido rei Davi de Israel. Agite acaba ficando frente a frente com o cara de goleiro do Rezon. Vale dizer que o bandido misterioso do Rezon é um aliado forte do rei Siamu, o faraó cabeça de ovo. O faraó Siamu é o pai de Nebsete, aquela princesa assanhada do Egito, que deu uma roupa branca de presente para o rei Salomão. Vale dizer que o rei Salomão ficou doidinho pela princesa assanhada da Nebsete. Mas e aí é um novo assunto para os próximos vídeos do nosso canal Resumo News. Muitas novidades ainda estão por vir aqui no nosso canal. Comente aí, você está gostando da história bíblica do rei Salomão e de seus personagens à sua volta? Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.